Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um podcast do canal Ser Pai. Eu sou o Pedro de Oliveira e hoje eu tô aqui com um cara que já rodou o mundo por lugares bem diferentes, do qual eu sou fã. Tem até um livro aqui, ó. Quem tá nos vendo no vídeo tá vendo o livro Não Conta Lá em Casa, que é um programa que tu tinha lá no GNT, né, André? E que tu ia em locais, digamos assim, diferentes, Afeganistão, Coreia do Norte, e eu vou te dizer que esse era o meu grande sonho. Quando ainda não tinha Ana, esse era o meu grande sonho, poder ir viajando com os amigos, contando histórias e descobrindo locais diferentes do nosso mundo. André, muito bem-vindo, também conhecido como o pai da Estela. Valeu, obrigado pelo convite e cuidado com seus sonhos, hein, que eles podem se tornar realidade. O pessoal costumava falar, né, isso, não, pô, eu quero ir com vocês, nem que seja carregando a mala, tal, me arruma uma vaga aí. E o perfil do nosso programa, né, Não Conta Lá em Casa, começou lá no Multishow. Depois, quando a gente foi ficando mais maduro, digamos assim, ele migrou para a Globo News com outro nome, né, com o nome de Que Mundo é Esse? Essas decisões internas lá da Globo, que eu prefiro nem entender direito como é que funciona. Mas era isso, a gente ia mostrar lugares como o Afeganistão, Iraque, o Haiti. A gente acompanhou uma expedição da ONU, a gente fez uma expedição humanitária ao Japão logo depois do tsunami, Chernobyl, né, o Cáucaso Russo ali, Chechênia e tudo mais. Então, depois, com o Que Mundo é Esse? A gente chegou à linha de frente contra o Estado Islâmico, fomos lá nos Estados Unidos profundo durante a campanha do Donald Trump para a presidência, né? Aquela polarização efervescente, fizemos Rússia e tudo mais. Ou seja, é muito legal, né? Eu, como jornalista, sempre tive esse sonho de ver de perto algumas das grandes questões do nosso tempo, mas tem o outro lado que as pessoas não veem, né? Ali na edição do programa são aqueles 30 minutinhos do episódio que é o compilado do melhor e mais relevante. Mas ali atrás tem muito momento de medo, de apreensão e ralação pra caramba, né? E você está viajando de um lugar para outro, não dorme. Você está ali num trem, num carro, produzindo ali do celular enquanto está indo já para a próxima pauta. Fora, né, aquilo que eu antigamente, quando viajava só turismo, adorava ficar no aeroporto, aí comer aquela comidinha de aeroporto, aí depois no avião, aí ver os filmes no avião. Cara, depois de cruzar mais de 50 países e 400 e tantos aeroportos, você não aguenta mais, cara, aquela espera para bagagem e o assento desconfortável, e chegar lá e tem que esperar o ônibusinho para levar até o hotel. Putz, check-in. Tudo tem outro lado, né? Principalmente depois que eu tive filha, né, que é o nosso papo aqui hoje. Uhum. Aí eu falei, galera, a partir de agora essas viagens vão ser otimizadas. A gente vai, filma o que precisa filmar e volta, que eu não quero ficar longe da minha filha, não. Até parei um tempo assim que ela nasceu para ficar, né, junto com minha esposa ali naqueles primeiros meses ali de relação, e depois só bate e volta mundo afora. Mas daqui a pouco tem que levar a Estela junto para filmar, né? Pegar a visão dela de mundo, falar, aí, Estela, ó, esse tu pode contar lá em casa, vamos contar junto. Cara, ela é uma dessas crianças que foi muito afetada pela pandemia, né, pela idade, como a sua também foi. A Estela, quando ela fez o aniversário dela de 5, ela está com 5 anos agora, né? Quando ela fez o de 4, na verdade, eu me lembro que ela perguntou, o meu aniversário vai ter gente, papai? Nossa. Porque os últimos 2 aniversários dela foram por Zoom, né? A família, a gente estava em isolamento, a família não podia se encontrar. O primeiro aniversário, que foi normal, foi aqui em casa, veio família, amiguinhos, ela não se lembra, né? 1 ano de idade. Então teve isso. Mas antes da pandemia chegar, ela com 7 meses já tinha visitado 2 países. Com 1 ano e meio, ela já tinha 3 passaportes, né? Porque você tem que ficar trocando o passaporte da criança mais rápido. Então já tinha viajado, já estava tomando gostinho. Agora esperamos que em breve a gente possa retomar. Coisa boa. Para onde é que ela foi? Cara, aí eu aproveitava para levar nas férias, assim, sempre que eu voltava alguma viagem de trabalho, quando tinha alguma escala interessante e tal, eu aproveitava para ficar um pouco mais, a minha mulher ia comigo e tal. Então, eu me lembro que voltando da Coreia do Norte, a gente fez uma escala em Paris, e aí antes a gente tinha viajado para Orlando,
Uhum. que é ela com aquela idade não vai nem entender nada, mas o pai usa de desculpa porque ele quer ir para Disney. É. Não, vamos levar, ela vai adorar, vai ver. E foi um barato mesmo, né? Vi aqueles. Naquela fase ela vê os personagens como se fossem de verdade, né? Então Uhum. foi muito legal. Depois ela foi para Nova York, a minha esposa tinha família lá, então a gente ia visitar, levamos ela junto. E aí eu voltando da Coreia do Norte, fiz uma escala em Paris e falei para minha esposa, ó, você quer vir com ela sozinha, fazer um voo daí até Paris, para a gente ficar aqui um tempinho? Porque, pô, é relação também, né? Sozinha, as outras a gente fez junto ali, ajudava, pede, porra, para esquentar uma madeira lá pro comissário de bordo e tal. Aí ela falou, não, vou, encaro sozinha. Porra, minha mulher é guerreira, encarou de boa. E aí a gente se encontrou, passamos uns dias lá em Paris com ela também, passeando. É muito gostoso viajar com a criança, até por esse lado, né? Eu e minha esposa, a gente já tinha conhecido, a gente já tinha visitado esses lugares, mas é como se você estivesse viajando de novo pela primeira vez. Por isso, você está redescobrindo os lugares através do olhar da criança, né? E aquele encantamento que a gente, como adulto, não tem mais, né? Com novidade, com cheiro, com a comida diferente, com a temperatura fria, tudo isso. E também por fazer outro tipo de programação, né? Tira um pouco os museus ou os passeios culturais e vai para o parque, vai para um museu que tenha coisa para criança, interativa para criança, e que sempre são passeios super legais também para os pais, né? Então eu sou daqueles caras que super recomendo. É perrengue, não sei o que. Perrengue sempre vai ser, qualquer idade, qualquer situação. Então não deixa de aproveitar nada por causa dos perrengues. É isso aí. A minha mãe sempre falou para mim, olha, quando tu tiver filho, tu vai redescobrir o mundo através dos parquinhos. E é bem isso mesmo, porque a gente começa a levar os filhos para o parquinho, a gente começa a ver como é a descoberta das crianças, como é que é o início dos relacionamentos, né? Que eles vão começando a se relacionar com outras crianças, tu fica, nossa, é tudo uma grande descoberta, um grande brilho no olho, né? Porque é muito mágico isso. E eu sou suspeito para falar de Paris. Minha mãe, quando eu estava com 7 anos, foi aprovada para fazer doutorado na Sorbonne, então a gente morou 4 anos em Paris, e o início da minha infância foi toda lá. Ela até brinca que, teu humor é muito parisiense, porque às vezes eu largo umas piadas assim e a galera não entende, eu acho aquilo coisa mais engraçada e todo mundo fica me olhando, tipo, tu é louco, cara, que tu tá nesse deboche todo aí, Você lembra que foi difícil? Que é uma coisa que eu penso muito, cara. Eu vou aproveitar o podcast aqui para tirar dúvidas de paternidade também, já subvertendo aqui. Mas eu penso muito, cara, principalmente hoje em dia, e no país que a gente vive, e eu como pai de menina, né, e fico pensando o quanto de retrocesso social, de liberdades e progresso a gente não perdeu aí nesses últimos anos, e quanto vai ser difícil para reverter isso na sociedade, né? Politicamente, eu acho que a gente, felizmente, reverte rápido, mas na sociedade mesmo. E aí eu fico, criar uma filha nesse ambiente, né? E fico pensando em me mudar para fora. Aí eu penso pelo outro lado, cara, ela já está com 5 anos, vai ter que readaptar em uma língua diferente. Você foi com 7 para Paris, foi difícil, foi tranquilo? Cara, eu lembro pouco. Desculpa, desculpa, aquele negócio do jornalista que não consegue não fazer pergunta, né? Já eu estou perguntando. Não, mas não, aqui é um bate-papo, não tem essa não. Cara, para mim foi, pelo que eu lembro, assim, foi tranquilo. Tá? Minha mãe, obviamente, tem muito mais noção do que aconteceu, mas eu cheguei lá, digamos, numa segunda-feira, na terça-feira eu estava na escola. Não teve arrego. E cheguei lá só sabendo perguntar onde é que era o banheiro. A professora foi uma filha da puta comigo, porque nas escolas lá da França tem uma biblioteca nos fundos. E eu fiquei eu devo ter ficado as primeiras 2 semanas no fundo da biblioteca sozinho, com os livros ali, tentando entender o que estava acontecendo. Daí ela me colocou para lá, eles faziam muito ditado na primeira série. Então ela me colocou para fazer ditado com um menino, e com o tempo eu descobri que na verdade o menino era o mais, como é que eu vou te dizer, o com mais dificuldade, digamos assim. Ele não sabia escrever nada, então ali no início foi meio complicado, porque eu era meio excluído, né? A minha mãe conta que no primeiro dia de aula eu voltei antes, pedi para falar com um aluno que era português, que conseguiu me ajudar. E eu voltei antes para casa com dor de cabeça, porque, claro, né, não entendi absolutamente o que estavam falando, mas daí ela pensou, no dia seguinte ele vai para a escola ou eu deixo ele ter uma folga. E a minha mãe sempre com educação foi meio linha dura, assim, ela, não, vai para a escola.
Se ele não for amanhã, vai começar uma coisa que vai ficar desregrado e vamos enfrentar isso de frente. E ela falou que ela se deu conta que eu estava adaptado quando eu comecei a brincar com meus bonequinhos. Eu sempre amei bonequinhos, aqueles comando em ação, aquelas coisinhas. Ah, E comecei a brincar em francês. Ah, legal. E daí ela, opa, agora tá funcionando. Ela falou que em 2 meses eu estava falando fluente, né? Porque quando tu Legal. tá vivendo aquilo, o cérebro da criança é uma esponja e tu tem que te adaptar, né? A criança se adapta muito mais rápido, né? Que nem na separação dos pais. Eu vejo muita gente preocupada, como é que vai ser com meu filho? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Cara, a criança se adapta muito mais rápido do que o casal, né? Então, a criança tem um poder de adaptabilidade muito maior do que a gente imagina, e a gente vê até agora na pandemia, né? Elas conseguiram se adaptar muito mais rápido, até a função de usar máscara. Minha filha, às vezes, quando eu vejo, ela tá de máscara dentro de casa. Eu, filha, mas por que? Ah, não, eu vim da rua, esqueci de tirar e tal. Elas se adaptam, né? E sem contar que, cara, é uma experiência de vida gritante, assim. Eu, com as pessoas que eu conheço que moraram fora, que tiveram a experiência de morar fora, tu vê que a cabeça é outra, né? Outra pegada, tu consegue ver a sociedade de um jeito diferente, porque quando a gente mora sempre no mesmo lugar, a gente só conhece aquela sociedade, aquela rotina e aquela maneira de ver o mundo. No momento que tu te muda, tu consegue ver as coisas de diferentes lados, né? Quando a gente estava morando na França, foi o primeiro ano que tinha o Le Pen. O Le Pen é aquele cara da extrema-direita francesa, né? Que agora tem a filha também concorrendo, que seria... Infelizmente deixou um legado aí. É, Um caso de paternidade que a gente lamenta um pouco. é verdade. E eu lembro muito claro da minha mãe falando, olha, se ele for eleito, a gente vai ter que ir embora, não vai ter jeito. E, putz, eu já estava lá com os meus amigos e super adaptado, tudo que eu não queria era voltar para o Brasil, né? Então, eu podendo dar uma dica para os pais e dizendo, ó, podendo, vai-te embora, vai morar nem que seja 1 ano fora, assim, sabe? Para trazer uma vivência, porque é outra realidade, é outro mundo e é muito bom, cara. Morar, por mim, eu moraria em Paris de novo. Minha mulher trabalha agora numa grande varejista e impossível ela sair, mas se pudesse, eu iria. Pois é. Tem que entrevistar depois a sua mãe para saber que nessa fase também os pais sofrem mais do que os filhos, talvez, né? Porque a gente tem mais consciência. Então, você lá, sua mãe vendo você tendo que voltar e não conseguindo nos primeiros dias, putz, para ela deve ter sido um sofrimento terrível, né? Por mais que você... A criança é isso que você falou, né? No dia, pô, que chato, que saco, não aguento mais. Aí volta no dia seguinte, na hora de entrar ali, reclama, depois meio que vai se adaptar. Mas a mãe passa o dia, será que ele tá bem? Será que não tá? Será que vai voltar? Como é que vai ser amanhã? Será que isso vai ser para sempre? A criança pensa no momento, né? Os pais é que pensam à frente. Então... E outra, né? Ela tinha essa preocupação comigo e a preocupação com o doutorado dela, que ela tinha que escrever um monte, tinha que fazer um monte de coisa, porque, cara, eu hoje em dia tenho certeza absoluta que eu não vou fazer um doutorado. Pelo que eu vi a minha mãe trabalhando durante 4 anos enlouquecida, eu tenho certeza que isso eu não vou fazer. Mas é bem isso que tu falou, é uma preocupação, né? E eu acho que a paternidade é isso, né? É uma grande preocupação com o futuro, mas tendo que pensar no presente, porque se a gente ficar focando só o que a gente vai fazer no futuro, a gente acaba não vivendo o dia a dia e acaba perdendo as descobertas, né, do filho. Tem algum momento assim que tu olhou para tua filha e pensou, nossa, esse momento aqui é a primeira vez que ela está fazendo alguma coisa e eu tô junto, tô aproveitando esse momento com ela? Cara, como eu falei, eu quis ficar muito tempo, assim, um bom tempo, e felizmente eu tinha, né? Felizmente eu tinha essa liberdade de poder... a gente faz os programas para os canais de TV, né? Então ele é feito em termos de temporada, né? Então eu tenho a época que ele vai para o ar, mas mais ou menos eu consigo, com a minha equipe, organizar. Olha, vou viajar período tal, a gente faz a pós-produção no período tal. Então, nessa época que ela nasceu, eu consegui remanejar uma coisa para ficar meio... Até com o canal mesmo, deixa um pouco mais para frente e, galera, a gente faz uma viagem mais aqui em cima do laço, depois corre com a pós-produção, e eu fiquei um bom tempo com ela por isso, porque eu queria ver todas as primeiras coisas, né? Uhum. E aí eu fui viajar só depois de que ela estava com 5 meses, eu acho, 4, 5 meses. E porque eu achava, cara, e depois já está uma coisa mais estabelecida, né? E depois ela vai falar com, sei lá, 1 ano, andar também. Só que não, né, cara? Eu não tinha aquela consciência de que quase todo dia tem uma primeira vez, né? É a primeira vez que ela coloca uma banana na boca, é a primeira vez
que ela tropeça e machuca e pede o papai ou a mamãe. Então eu ficava, depois que eu comecei a viajar, eu ainda ficava aflito, né? Fazia FaceTime toda hora e tal, e ficava aflito com essa coisa de estar perdendo, de estar longe e tal. E o FaceTime não é a mesma coisa, né? E também depois, quando eu comecei depois que ela começou a crescer, aí foi mais difícil ainda, porque começou aquele momento que ela tem consciência de que eu estava viajando e ia ficar um tempo longe dela. Mas você vai demorar? Você vai voltar logo? A gente amanhã vai poder brincar? Eu ia viajar para, sei lá, ficar 20 dias em algum lugar. Mas amanhã a gente vai brincar de tal coisa que a gente faz todo dia? E, putz, a minha dor no peito de cara, ela não está entendendo, né, que eu vou ficar distante. Então, é aquela coisa, né? É meio que um símbolo da paternidade também. Vai ter sempre as delícias e os desafios, né? Ah, qual idade é mais fácil? Qual idade é melhor? Cara, o problema que você resolve agora, na frente surge outro, mas ao mesmo tempo é outra coisa que fica mais fácil e outra descoberta encantadora e por aí vai. É como se fosse um videogame, né? Tu passa uma fase, tô sabendo, agora tô ótimo nessa fase, daí muda a fase, tu já não sabe mais nada. E não pode relaxar, né? Não pode. Não tem arrego. Não tem. Ó, chegou aqui o furacãozinho. Opa, oi Estela. Passou já, não ouviu, cara. Que figura. Mas não tem problema. Isso é a beleza do home office, né? Para quem tá vendo com o vídeo, a Estela tá passando e ela é muito linda. Tá passeando aqui atrás, chegou da aula de circo. Ah, aula de circo, que legal. A Ana estava numa fase de fazer balé. O grande sonho dela era fazer balé. Ela queria roupa de bailarina, isso e aquilo. A gente, não, então tá. A mulher de um amigo meu, de um dos meus melhores amigos, é dona de uma escola de balé, de dança. Ela foi lá, fez aula de balé. Cara, a primeira vez que eu vi ela fazendo balé com a roupinha de balé, cara, eu chorei. Ah, minha filha tá realizando o sonho dela, e ela toda feliz. Eu virei um chorão. Depois que a minha filha nasceu, eu virei um grande coração mole. Eu vejo as coisas ai, meu Deus, olha minha filha. A apresentação da escola. Eu também. Inclusive, um dos momentos mais de mico chorão que eu paguei foi relacionado à paternidade, e foi aí em Porto Alegre. Eu fui convidado para fazer uma palestra aí na Famecos, né? Na PUC aí do Rio Grande do Sul, naquele auditório grandão, cara, mais de 1.000 pessoas, era parte da semana de comunicação e tal, e a gente tinha acabado de voltar de filmar a temporada sobre a crise de refugiados, né? Crise de refugiados chegando na Europa, aquele momento na Grécia, chato, lá, né? Exato, a gente acompanhou desde a Grécia, né? As pessoas chegando naqueles botes improvisados de maneira desesperadora, vindo ali da Turquia, e depois atravessando por dentro da Europa, cruzando ali por Belgrado, na Sérvia, depois Alemanha, Áustria, etc. e tal, até chegar na Alemanha, que geralmente era o destino principal que eles queriam chegar. E a gente acompanhou todo esse drama, dando carona para refugiado, entrevistando, ajudando na medida do possível, tentando entender aquela história toda, no momento que eles estavam, né, buscando uma vida melhor, gente qualificadíssima, inteligentíssima, professores, empresários, artistas, e eram tratados na imprensa mundial como, será que terrorista? Como é que a gente vai aceitar muçulmanos na Europa? E a gente foi mostrar essa história toda. E aí, a gente, em determinado momento... Deixa eu só pedir um silêncio aqui, que senão vai... Tá tranquilo, cara. Fica de boa. Não tem problema. A gente está de home office, pessoal. Aqui o podcast é cada um na sua casa, vivendo. Não tem essa, não tem erro. Mas aí, cara, a gente estava voltando, né, dessa temporada, que inclusive foi no final dessa temporada, completou ali aqueles famosos 3 meses de gravidez da minha mulher, que você pode falar que está grávida, pode revelar para o mundo que está grávida e tal. E aí eu revelei no ar para os meus amigos, tenho filmado, está lá no episódio, foi emocionante pra caramba. Mas aí voltei para contar essa história na palestra, lá no auditório lotado da Famecos. E um dos grandes momentos que chamou a atenção dessa crise de refugiados para o mundo foi aquela foto do menininho, né, que morreu, faleceu numa praia turca, né, e aí conseguiram fazer a imagem dele ali na areia, caído. Uma imagem muito forte, né, muito triste, que eu já tinha visto centenas de vezes. Né? Ficava chocado com aquilo. E, né, o fotojornalismo também chamando a atenção por uma questão tão grave, vamos lá filmar e tal. E aí comecei a contar isso, foi uma foto, né, que chamou a atenção do mundo, e aí eu comecei a descrever, né, até então não era pai, eu via aquela foto mais como jornalista, né, mesmo, né,
E apesar de ficar sensibilizado, ainda não era pelo lado da paternidade. E aí eu comecei a descrever, aquela criança que está ali caída, com um sapatinho no pé e uma camisetinha vermelha. E aí eu comecei a pensar, cara, teve um pai e uma mãe que vestiram ela ali de manhã, tentaram proteger do frio e cobrir. E, cara, aquilo comecei a me identificar e me relacionar, comecei a chorar no meio da palestra, no auditório lotado da Famecos, cara, putz, que mico que eu tô pagando, nunca passei por isso. Mas aí aí eu expliquei, gente, eu sou pai de primeira viagem, pai recente, então é a primeira vez que eu tô olhando por essa perspectiva. E aí também foi um estado de, cara, a minha perspectiva para tudo, né, o meu modo de encarar a vida, o meu modo de analisar questões mundiais, de geopolítica que sejam, mudou para sempre, né? Você muda para sempre uma vez que você se torna pai. É verdade. E a gente começa a ver tudo com outro prisma, né? Eu, por exemplo, até as coisas mais básicas, a gente está caminhando na rua e eu vejo uma criança correndo na calçada sozinha, perto do meio-fio, eu já começo a ficar atento, já começo a olhar para ver se está vindo o carro, se a criança vai atravessar, se não vai atravessar. A gente já cria um alerta, né? Um radar diferente. Mas é muito louco tu comentar isso da criança, do vestir, porque nessa crise de refugiados a gente muito por conta da mídia, né, que repassa para nós, olha, a gente não sabe quem é que está entrando. Na Europa é uma coisa de louco. Eu acompanho bastante os jornais franceses lá e eu vejo eles falando quando é a questão de refugiados, porque a gente não sabe quem está entrando, e muito por isso também a extrema-direita está crescendo lá, né? E, cara, são pais, mães, né, que estão se metendo num barquinho minúsculo para tentar dar uma vida melhor, principalmente para os seus filhos, né? Porque lá onde eles moram não tem mais condição. E quando a gente pega por esse lado, assim, da paternidade e da maternidade, buscando uma salvação para o seu filho, a coisa fica ainda mais dura, né? A realidade ainda bate mais forte, né? E me diz uma coisa, como é que começou o Cagando Regra? Então, e aí veio a pandemia, né? Eu faço esses programas de viagem já desde 2009, né? Como eu falei, a gente começou lá com Não Conta Lá em Casa, que evoluiu para o Que Mundo é Esse em 2014, 2015, ali na Globo News, e a produtora foi crescendo, a gente faz programa para vários canais, a gente tem um programa sobre igualdade de gênero, né, que a gente, claro, aí fica mais ali nos bastidores, que é o Futura Feminino, na GNT, a gente tem o Projeto Meme que eu apresento no canal Futura, que está indo agora para a terceira temporada, fora outros projetos, né, institucionais, comerciais, a produtora foi ganhando corpo, mas sempre com essa raiz da função social e de tentar fazer uma diferença e olhando para o mundo. Então, muitos programas de viagem, né? As pessoas acabaram conhecendo a gente por fazer esse tipo de programa de viagem com imersão, né? Você indo ver de perto as grandes questões que estavam sendo abordadas, as grandes pautas mundiais, e chamavam a gente quando tinha um projeto com esse tipo de pegada. E aí veio a pandemia, como eu falei, e, cara, fronteiras fechadas e tal, então tipo de programa que foi logo afetado por isso foi o tipo de programa que eu fazia. A gente até fez uma temporada depois sobre a pandemia, que foi super interessante, mas, na realidade, essa barulheira aí são lápis de cor caindo na mesa, que ela vai não tem problema. O que a gente precisa no podcast, efeitos sonoros. Exatamente, tá vendo? Eu descrevo aqui para quem está ouvindo. E aí, cara, fronteira fechada, viagem, e ficou complicado. E, claro, eu tenho a sorte de ser uma daquelas pessoas que conseguiu fazer muita coisa. O próprio fato de que eu ficava tanto tempo em viagem, depois em pós-produção dessas viagens, pré-produção dessas viagens, acabou que eu pude aceitar vários outros projetos, né, ficando aqui, que eram mais pontuais, que me chamavam e tal, que eu não podia aceitar, passei a aceitar, mas fiquei com vontade de continuar dando minha opinião, dando meus pitacos, analisando o mundo e contribuindo com uma interpretação e tal, com a minha ótica. E aí eu inventei de lançar um canal no YouTube, tem lá no youtube.com/AndréFranOficial, de lançar o podcast. Porra, valeu, obrigado. De lançar um podcast, que é o Cagando Regra, e que tem muito desse meu DNA, sabe, de analisar o mundo e tentar dar uma contribuição para fazer uma diferença. No canal do YouTube, eu falo
sobre questões mundiais e gravo aqui no meu quarto. Eu mesmo editava, colocava arte, depois chamei um amigo lá da produtora para fazer junto comigo. E aí a gente fala desde o Talibã retomando o Afeganistão, tento explicar o 11 de setembro e suas consequências, falo sobre os países mais radioativos que eu fui, sobre as ditaduras que eu conheci também viajando, e o podcast também, o Ucrânia, e o podcast, que acaba sendo também um desdobramento do meu trabalho, porque eu trouxe a galera, a equipe da produtora, para frente dos microfones. Então, você deve saber bem, aqueles debates que no meio do trabalho chega alguém com uma questão polêmica, tipo Romero Brito é arte, coisas profundas desse tipo. E aí vira aquela discussão, todo mundo atrasa o prazo, fica todo mundo discutindo, para o que está fazendo, que um fala o quê, outro fala que não, que sim e tal. E aí eu resolvi pegar, galera, vamos agora então trazer para o podcast, vai virar podcast essas nossas discussões de bastidores aqui. E, tem sido super legal, consegui entrevistar o senador Randolph no auge lá da CPI da Covid. A gente conversou agora com o Mauro César, né, que é jornalista esportivo aí, super conhecido, já passou por ESPN Brasil lá da época do Trajano e tal. Conversei com o Tanguy Bagdadi, que é meu camarada também de política internacional, o pessoal do Vira Casacas Podcast. Então tá bem bacana também o Cagando Regra. Ou seja, inventei mais coisa para fazer, mais trabalho para acumular, como não estava na pandemia, mais projeto pessoal. E quando começar, de fato, normalizar essa coisa de viagem, aí que eu quero ver como é que vai ser, se vai voltar, se não vai voltar, se eu quero voltar com essa rotina de ficar longe de casa, né? Então, eu já vou te adiantar que quando a gente terminar a gravação aqui do podcast, eu vou te chamar, porque eu tenho uma ideia de um projeto que, agora sabendo mais da tua produtora, eu quero fazer com vocês. Envolve viagem? Isso é importante saber. Envolve. Então, vamos nessa. Olha só, tá muito bom o papo, mas agora a gente vai para 5 perguntas rápidas do papai. E são perguntas que eu vou fazer para ti e eu não vou ficar argumentando muito depois. Eu quero só saber a tua opinião, não vou ficar dando a minha sobre isso, tá? E a última pergunta, a 5ª pergunta, eu vou botar um timer. Tu vai ter 1 minuto para responder. Tá legal. Tá certo? As outras eu respondo mais curtinho, de bate-bola ou não? As outras, se tu quiser ficar 10 minutos respondendo cada uma, não tem problema, eu vou adorar. Eu falo muito, mas vou tentar ser sucinto. Vamos lá. Qual é o maior legado que tu pode deixar para a Estela? Eu acho que o maior legado é, sem impor nada, sem passar dogmas ou verdades absolutas, talvez seja mostrar, através do exemplo, o quanto o nosso mundo é rico e o quanto as nossas diferenças são o que tem de mais encantador no mundo, nas pessoas, nos povos, nas culturas. Né? Porque a gente vê tanto as diferenças étnicas, religiosas, qualquer tipo de coisa separando, né? Causando guerras, preconceito, limitando tanta coisa, quando na verdade é o que a gente tem de mais encantador, cara. Mesmo que a minha primeira viagem, a gente estava andando por Mianmar, né? Era uma ditadura super fechada ali no Sudeste Asiático, vizinha de Tailândia, que atrai um monte de turista, que tinha uma costa linda, com praias incríveis, e Mianmar também tinha isso, mas ninguém passava por Mianmar, porque era uma ditadura super fechada, o povo tinha medo de falar. E a gente foi lá. E andando por ali, conversando com as pessoas, a gente conheceu um monge, a gente estava tentando achar um cybercafé, entramos num monastério, tudo a ver, né? Mas aí o monge saiu, falava um pouquinho de inglês, falou, posso rodar com vocês por aí pela cidade, né? Vocês estão turistando? Que aí eu pratico meu inglês, também falo um pouco de inglês, e monge mesmo, cabecinha raspada, pé descalço, aquelas vestes vermelho e laranja, coloridas e tal. A gente, claro, por favor, venha conosco e tal. E a gente, né, cheio de cerimônia, e conversando, de repente, conta uma história, dá uma risada, e ele brinca com a gente, aí dá um apelido, a gente dá um apelido para ele, e fala de futebol. Cara, 2 horas de passeio com o monge, já estavam um zoando o outro, dando pescotapo, e o monge rindo com a gente e tal. E aí a gente percebeu, cara, eu percebi algo super importante de como é que essas diferenças, né, que às vezes separam tanto a gente, na verdade uma camada tão fininha, né, de tão saborosa, né, de você ver essas diferenças, que na verdade deveriam muito mais unir a gente do que separar, porque a gente é muito mais parecido, né, no fundo, né, que todo mundo quer viver em liberdade, em paz, em tranquilidade, ser pai e ter tranquilidade para criar os filhos.
e que isso, né, acaba não acontecendo, mas deveria acontecer. Espero passar isso para ela, assim, através das experiências. Depois, quando ela tiver mais idade de ver as coisas que eu fiz por aí, contei, talvez seja uma forma de contribuir nesse sentido. Que demais. Agora, quem está vendo no vídeo viu a Ana passando aqui, que acordou agora. Eu vi, eu não sabia se eu podia comentar ou não. Pode. Descendo devagarzinho. Vem aqui dar oi. Não quer dar oi? Tá bom. Tá de pijama, tá acordando agora. Tem coisas mais importantes a fazer, como brincar com o ursinho. Vai ficar dando oi. A Nina. É a beleza do home office, né? É isso. Tá quente, meu. Tá bem quente. Olha só, a gente sempre pensa, né, o que a gente vai deixar de bom e o que os nossos filhos nos trazem de bom. Mas uma pergunta que eu sempre fico me questionando, né, e trazendo para mim, e até conversando com minha mulher, conversando com meus amigos que têm filho, qual é a maior decepção que a gente pode ter com nossos filhos? Porque nem tudo é alegria, né? Nem tudo é amor, nem tudo são rosas. Decepções acontecem, mas existe alguma decepção que tu acha, puta, essa de jeito nenhum gostaria de ter? Que ela não torcesse para o Botafogo. Essa seria uma, né? Por mais que seja um sofrimento, né? Um desafio torcer para o Botafogo, mas eu quero muito ter isso, assim, de que eu tenho com meu pai até hoje, né? Uma das coisas que une a gente, faz a gente se falar todo dia, viu quem vai contratar? E aquele time? Vamos no jogo, vem ver aqui em casa, que acaba sendo meio que, né, a desculpa para estar junto e para conversar sobre a vida e outras coisas e tal. Essa coisa de ir com a Fê, eu já levei ela para o estádio, inclusive, né, com o Botafoguense, ela estreou com uma derrota, óbvio. Uhum. Mas aprende também a lidar com os desafios da vida. Mas é legal, né? Você passeia, essas coisas de pai e filha, né? Uhum. Que também é bacana, né? De que não é a família, que é ótimo, claro, mas também de ter aquele momento que é só nosso. Isso seria uma decepção, porque eu acho que as outras coisas, claro, ela tem 5 anos, né, agora, então não sei mais para frente como é que eu vou lidar, mas por enquanto não tem decepção, né? Ou aquilo que você não espera, que é diferente, é um aprendizado mais para você até, né? De entender, de se analisar em como você reage àquilo ali que você esperava e acontece de outra forma, e até de admirar às vezes, né? Porque a personalidade dela que está se formando ali também de forma independente da sua, né? Uhum. Esses movimentos, né, da criança sentindo que ela não é um apêndice ali da mãe e do pai, né? E de que ela pode explorar cada vez mais. E aí se machuca também, é o desespero, né? Minha filha é atirada, cara, então gosta de pular, de subir em coisa, aí já abriu o queixo, foi para o hospital, aí perdeu a unha, ela se arrebenta toda hora. mas é isso, né? A parte também. A Ana também. A Ana foi visitar a Dinda dela, que mora em San Diego, na Califórnia, e eu fiquei em Porto Alegre trabalhando. Cara, que coincidência. A madrinha da minha filha também mora em San Diego, na Califórnia. Aí, ó, fechou, então vamos para lá. Olha, exatamente, mora lá. Beijo a Mandinha, que está ouvindo a gente aí. E a Milene saiu, né, foi fazer compras com a irmã dela e ela ficou com o Dindo. E o Dindo liga para elas, olha só, acho melhor vocês voltarem para casa que aconteceu alguma coisa. E daí, quando elas chegam em casa, ela tá toda aberta aqui, o queixo todo aberto, tomou não sei quantos pontos. E a Ana, quando era menor, isso ela devia ter uns 3 anos, mais ou menos, 2 para 3 anos, ela tinha pavor de médico. Qualquer pessoa de jaleco branco era terror e pânico. E levaram na emergência, né? Tinha que tomar pontos. A situação ficou tão crítica que tiveram que dar um sedativo para ela se acalmar, porque ela estava cuspindo e chutando a médica e berrando, tipo um surto total, assim. Não, essa foi também a pior noite da minha vida, foi ter que levar ela para tomar ponto no queixo, cara. Coisa horrível. A médica, a diretora, sei lá quem era do hospital, uma pessoa grande do hospital lá, chamou a minha mulher e falou, olha, a gente quer os documentos, porque a gente está achando isso tudo muito estranho. Daí estavam achando até que ela tinha sido raptada. Cara, foi nesse nível o drama. É um trauma para a criança. E me diz uma coisa, terceira pergunta. O que tu acha de quem fica cagando regra sobre paternidade, dizendo o que um tem que fazer, o que o outro tem que fazer? Putz, tá aí uma coisa que, apesar de ser um dos
criadores e apresentador do podcast Cagando Regra, esse é um tema que eu jamais cagarei ou permitirei que alguém cague regra sobre. Cara, cada um tem a sua particularidade, cada um vai aprender do seu jeito. Tem aquela coisa do instinto materno e paterno. E eu, como jornalista, né, quando eu soube que ia ser pai, eu caí dentro de documentário, comprei todos os livros, assisti os cursos e lia tudo. Estava lendo sobre metodologias de ensino, minha filha não tinha nem nascido ainda. E aí, cara, depois que ela nasceu, a gente vê que, no fundo, você vai, né, no instinto, você vai conhecendo a criança te conhecendo, você vai aprendendo também com o que as outras pessoas te ensinam. Eu costumo falar, cara, não é esse desespero tão difícil como as pessoas falam, assim, tipo, eu não vou saber. Vai saber, não tem nada de difícil. Qualquer pessoa sabe, né? Qualquer pessoa sabe o que tem que fazer. É trabalhoso, é difícil nesse sentido, né? É trabalhoso, você tem que estar ali e é um monte de surpresa, mas não é difícil, né? Essa que é a grande questão. E aí quando pedem, amigo que vai ser pai agora e mãe pede dica, eu falo, olha, a minha dica é ignore todas as dicas, porque vai ter um monte de gente falando, faz isso, bota para dormir assim, usa a técnica tal, faz assado. Cara, você vai achar o seu jeito. Os pais e a criança vão encontrar a sua melhor maneira e todas as maneiras são certas, né? Então, acho que é mais por aí. Boa. No Ser Pai a gente brinca que a gente vai trazer informação para as pessoas, vai trazer humor, vai trazer algumas, entre aspas, dicas, né, do que a gente acha bacana, mas em nenhum momento a gente vai dizer ou impor alguma coisa pro pai, né? Porque cada um sabe a maneira que deve criar ou não deve criar seu filho. O que a gente tem que trazer é a informação para a pessoa tomar as melhores decisões, né? Daí vai de cada um o que ela vai fazer com essa decisão. E o que tu aprendeu sobre paternidade nessas tuas viagens? Teve algum local que tu conheceu, algum pai que tu trouxe algum aprendizado sobre o que ele te falou? Algum país que tu viu que a paternidade era muito diferente? O que tu viu de paternidade nessas tuas viagens? Cara, eu acho que o que eu vi de paternidade, que até durante muito tempo viajando e não vendo exatamente a paternidade, mas vendo tantas mazelas mundo afora, por esses lugares que eu visitei, né? Tanta desigualdade, tanta injustiça, tanto preconceito, né? Porque eu ia para mostrar essas realidades. Por mais que eu mostrasse também o lado encantador e tentasse quebrar preconceitos, né? Mas eu estava tentando quebrar preconceitos porque eles existiam, né? Em primeiro lugar. Então, durante muito tempo eu não queria ter filho. Eu falei, cara, botar uma criança nesse mundo, né, insustentável e consumista e desequilibrado e tanta guerra, né, como eu falei, por preconceito, pelo que a pessoa é, e eu tinha essa dúvida. E eu comecei a mudar um pouco isso no sentido de ver como tinham relações paternas bacanas, por mais que eu tivesse uma com meu pai que foi super, meu pai é meu melhor amigo e tal, parceiro, mas eu venho talvez de uma primeira geração. Meu pai era exceção, assim, meus amigos, né? O mais comum era o pai chegou, seu pai vai fazer aquilo. O meu avô era aquilo, né? O meu avô, quando estava tudo na zona e as mães tentam segurar as crianças e dá que a mãe, né, que quer assumir aquela coisa de quando chegava o avô, seu avô está chegando e tudo, o avô chegou, sim, segura, esconde a bagunça e tal. E ele nem era um cara malvado, brabo, não, mas tinha aquela figura, não, é o avô, é o pai. O meu pai que não, que tinha mais aquela coisa de, vamos brincar, vamos pra rua, leva pra praia, faz não sei o quê, e troca a fralda e bota para dormir. Então, eu acho que foi começar a perceber como é que estavam tendo mais relações nesse sentido, sabe, de parceria, de pai e filha, amigos, juntos, e isso foi uma coisa que eu fui pensando. E depois foi quando um documentário sobre paternidade que eu assisti, que era The Other F Word, que é a outra palavra F, que são os punks, caras que são de banda punk, que foram pais, analisando a mudança neles com a paternidade, né? Porque The Other F Word mudou de fuck para father. Uhum. E aí um dos caras que o vocalista do Pennywise, uma das bandas que eu mais curto, né? Eu sou fã de punk rock, ele fala... Somos dois. Ele fala que talvez a melhor, durante tantos anos, né, falando sobre a filosofia punk, escrevendo músicas punk para mudar a sociedade, né, para revolucionar
do sistema. Talvez a melhor revolução, a mais positiva que a gente possa trazer para esse mundo é criar filhos melhores, né? Eu falei, cara, eu que tenho essa coisa, né, de causar impacto social, de fazer a diferença, de mostrar as realidades e tentar quebrar preconceitos. Pô, uma das melhores formas é isso, né? Você criar gerações melhores, mais abertas, mais tolerantes, mais empáticas para o futuro. Porque os filhos da puta estão aí, estão nem pensando nisso, né? Estão criando filho extremista e que se foda. Então é um pouco disso também, sabe? É um pouco disso também, eu acho. Pô, sensacional, cara. E então eu vou para a pergunta de 1 minuto, que é uma pergunta, na real, bem simples de ser respondida, tá? Não te preocupa. E eu tenho certeza que tu vai conseguir responder tranquilamente. Então vamos lá. André, o que é ser pai? Putz, essa aí você foi cruel agora. Eu acho que, tentando ser bem sucinto, é estar presente. Eu acho que aquela coisa de ensinar você a amar a sua filha e de fato, todos os clichês são verdade, né? Quando você é pai, você fica todos os clichês. Você para de analisar a vida através do seu ponto de vista, né? Do ponto de vista de outra pessoa. É o seu coração batendo fora do seu peito, né? A sua preocupação não é se vai te atingir, se vai te afetar, é se vai afetar a sua filha. E aquilo que a gente falou aqui, né? De tantas preocupações e difícil, eu vou saber fazer, não vou... Parece que tudo faz sentido, né? Que você veio lá de trás dos seus pais, dos seus propósitos e tal, para chegar nesse ponto. Então, eu acho que amar, o amor, né, vai estar sempre presente e é natural e é lindo. Mas estar presente faz toda a diferença. Aí, ó. Caralho. Travei. Aí, ó. Tocou lá. Boa. Igual o discurso do Big Brother lá. Mas sabe que certinho. Essa questão do estar presente, para mim, é muito importante, assim. Talvez porque, não sei se é porque eu não tive a presença paterna, né? Mas eu vejo umas pessoas falando, porque é muito importante tu ter uma qualidade, né? Um tempo de qualidade com teu filho. Mas eu acho que quando tu é criança, além da qualidade, tu quer tempo também, né? Tu quer presença, tu quer a quantidade. Porque, sim, a gente tem tempos ótimos, eu e meu filho, a cada 2 semanas, não adianta, né? Qual é a criação de laços que tu vai ter com a criança, qual é a intimidade que tu vai ter com ela, né? Que nem aquele papo, a mulher tem o 6º sentido da maternidade. Cara, tu só vai ter o 6º sentido se tu for presente, né? Se tu estiver ali presente no dia a dia e entender, opa, esse choro aqui não é normal. Ela tá se comportando dessa forma porque isso. Tu só vai ter o 6º sentido, né? Se tu for presente na vida do teu filho, senão vai ser achismo. André? Cara, eu já vi pais, assim, executivos, eu estava até conversando essa história outro dia, que a secretária executiva colocava lá na agenda, na reunião, não sei o que lá, viagem de negócio, tal, e aí tinha um horário ali na semana que era Time Kids. O que é Time Kids? É alguma reunião, empresa? O que eu marco aqui? Não sei. Não, esse é o tempo que eu vou passar com meus filhos. O cara tinha um horário reservado na agenda para dedicar aos filhos. Cara, por mais que nesse horário ele levasse os filhos para Disney no fim de semana e voltasse no domingo, fizesse... A criança é muito melhor, a criança vai valorizar muito mais o pai que está ali no dia a dia, que está na hora de dar bronca, de insistir para botar comida e botar roupa e levar para a escola. E isso que é o valioso, né? O amor está nesses momentos ali também, né? Não é só na hora de pegar um Time Kids para fazer uma coisa grandiosa. Isso não é ser pai. O amor mora no detalhe, né? É isso. Cara, muito obrigado. Eu já era teu fã, agora virei mais fã ainda. E quando a gente se encontrar, eu quero que tu assine o livro para mim. Fechado. E agora, quando terminar a gravação aqui, eu já vou te incomodar, porque eu tenho um projeto muito massa que a gente vai ter que fazer junto. Desculpa já te botar essa pressão aqui já na frente de todo mundo. Vambora. E a gente vai para San Diego também visitar as madrinhas lá. Fechou todas. Depois vamos para Paris também. Fechado. Vamos. Cara, muito obrigado por topar participar, por vir aqui trocar essa ideia. Fico muito feliz com... Eu já imaginava que tu teria mais ou menos as mesmas ideias que eu tenho, né? Esse pensamento mais para frentex, como diz a minha mãe. E eu fiquei muito feliz mesmo de te escutar, de saber da tua paternidade, saber como é que é a tua visão desse mundo paterno.
muito obrigado, pode contar comigo e com o Ser Pai para o que precisar, e vamos que vamos. Quer deixar algum recado para o pessoal? Não, pô, obrigado demais, o papo, o melhor papo eu sempre, né, o objetivo do meu trabalho, de tudo que eu faço, né, é tentar fazer uma diferença, nem que seja um grãozinho de areia, né, por um mundo mais justo, igual e melhor. Mas, no fim das contas, é aquilo, né, a paternidade talvez seja a melhor maneira de fazer isso tudo. Brigadão pelo papo, é o que eu mais gosto de fazer, mais do que falar sobre as coisas que eu fiz aí mundo afora, é falar sobre ser pai, que é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. E quem percebeu que eu falo pra caramba, quiser ouvir ainda mais ou ler, @AndréFran, todas as redes sociais vai me achar, eu troco ideia lá também, só mandar mensagem, comentário que a gente tá por aí. Obrigadão, cara. Feito, muito obrigado, pessoal, até a próxima, e muito obrigado de novo, André. Valeu! Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @Canal Ser Pai. Até a próxima!